Paz seja convosco, mais um sábado que o Senhor preparou para a gente aprender da escola bíblica. E para dar início, lógico, nós vamos orar para agradecer o Senhor. Porque se Ele preparou hoje é porque nós estamos bem, nós estamos com a nossa família, nós estamos com saúde, guardados pela mão do Senhor. Então nós vamos orar para agradecer e também para pedir que Ele nos abençoe, nos dê entendimento e sabedoria para a gente aprender da sua palavra. Então, pequenos de Cristo, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por ter preparado esta tarde de sábado, que nós estamos aqui em Tua presença, Senhor. Que o Senhor tire tudo aquilo que quer nos impedir de aprendermos da Tua palavra, todo impedimento, Senhor, toda distração, tudo aquilo que quer tirar o nosso foco, Senhor, de aprendermos da Tua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento, Senhor, para que a gente possa crescer na Tua palavra, em sabedoria e em conhecimento. Assim eu te agradeço, Senhor, por ter nos guardado e nos preparado hoje. Em nome de Jesus, amém. Olha, hoje nós já estamos na nossa lição de número 6, que o nome é Moisés, um grande libertador. Hoje é o nome da nossa lição. E o nosso texto está em Êxodo 2, do 3 ao 12, e depois do 20 e do 12 ao 29 até o 41. É a história que nós vamos ler hoje de Moisés, certo? E nós vamos também para o nosso memorizando, que é o nosso texto, né, que a gente decora e aprende. Ele está escrito em João 8:36, que é: se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Então, vou ler novamente, acompanha aí na sua revista. Se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Está escrito em João 8:36, certo? Então nós vamos explorando as escrituras. Nós vamos para a nossa lição de hoje, para a nossa história. A família de José foi morar no Egito. Os 12 filhos de Jacó deram a origem às 12 tribos de Israel. Eles cresceram e ficaram tão poderosos que se espalharam pelo Egito. Um novo faraó que não conhecia José, lembra da história passada que José foi o governador do Egito, que ele interpretou os sonhos? Então, agora era um novo faraó e ele não conhecia José. Então ele escravizou o povo hebreu, o povo de José. Fez com que a vida deles se tornasse amarga, obrigando-os a trabalhar no campo e na construção das cidades de Pitom e Ramassés. O rei deu ordens às parteiras Cifra e Puá para que matassem todo menino hebreu que nascesse. Olha que coisa! Mas elas não obedeceram ao rei e Deus abençoou elas. Então Faraó ordenou que todos os meninos israelitas do povo de José, né, que nascessem fossem jogados no rio Nilo. Foi aí que o povo hebreu clamou por socorro ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, as 3 histórias que nós já aprendemos. Deus ouviu as súplicas e decidiu enviar um libertador. Naquela mesma época, Arão e Joquebede, da tribo de Levi, esconderam seu filho por 3 meses. Depois, Joquebede o colocou em uma cesta à beira do rio Nilo. E Miriam, a irmã do bebezinho que foi colocado na cesta, né, a sua irmã,
ficou olhando lá de longe para ver aonde que o rio ia levar aquela cestinha com o irmãozinho dela dentro. A filha de Faraó estava se banhando ali, tomando banho lá no rio, né? Nadando, brincando. Encontrou o menino. Então a Miriam, a irmã dele, se ofereceu para encontrar uma mulher que cuidasse do bebê para ela, porque como ela era uma princesa, ele tinha um bebezinho, ela ficou com o bebê, né? Encontrou o bebê, mas ela tinha que ter uma babá, uma pessoa para cuidar do bebê para ela. Aí a Miriam viu, que era a irmã dele, e falou: eu posso arrumar uma pessoa para você. A princesa, na hora, aceitou. E a Miriam foi chamar quem? Quem vocês acham que ela chamou? Joquebede, a mãe do bebezinho lá na cesta. A mãe do menino. Para alimentá-lo, amamentá-lo, porque ele era muito bebezinho, então ele ainda mamava, né? Naquele tempo não tinha mamadeira. Então ela chamou ela para amamentá-lo e ainda receber um salário para criar o próprio filho. Olha como que Deus faz as coisas quando o povo clama. Quando o menino cresceu, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou como filho e o chamou de Moisés. Então, esse bebezinho do cesto era o Moisés. Depois de um tempo, Moisés se tornou adulto e saiu para visitar o seu povo. De repente, Moisés se depara com um servo do rei maltratando um hebreu, que era o seu povo, mas ele ainda não sabia. Vendo que não havia ninguém à sua volta, ele olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém, e Moisés matou o egípcio, porque ele ficou muito nervoso de ver aquele homem maltratando o outro, né? O escravo. Então ele ficou muito bravo, ficou nervoso e matou ele. O rei ficou sabendo e quis punir Moisés, mas ele fugiu para uma terra chamada Midian, que era longe dali. Ali naquela terra, Moisés casou-se com uma das filhas de Jetro e cuidava das suas ovelhas. Então ele fugiu, ficou lá muitos anos, casou e com a filha de Jetro e cuidava das ovelhas pro sogro dele, né? Aí um belo dia, Moisés saiu para procurar o rebanho quando o Senhor apareceu numa chama que queimava numa sarça, mas ela não se consumia. Imagina você ver uma árvore pegando fogo, aquele monte de fogo assim pegando, né, queimando tudo, mas ela não queimava. Só tinha o fogo, mas ela não queimava, ficava intacta. Imagina ele vendo tudo isso. Foi isso que Moisés viu. A sarça queimava, pegava fogo, mas não queimava. E disse o Senhor a ele: eu sou quem sou, o Deus dos teus antepassados. Tenho visto como o meu povo está sendo maltratado pelo rei. Sei do seu sofrimento. Eu o enviarei a Faraó para que você liberte Israel e leve para uma terra boa e rica. Foi isso que o Senhor falou para ele lá na sarça quando ardia. É isso mesmo. Moisés então voltou ao Egito e reencontrou Arão, o seu irmão. E eles foram falar com os hebreus e também com Faraó. Mas o rei não quis libertar o povo. Moisés insistiu várias vezes, mas o rei não queria ceder de jeito nenhum. Porém, o rei endureceu seu coração e então o Senhor mandou 10 pragas. Presta atenção, 10 pragas que castigaram a terra do Egito. A água virou sangue,
Pensa, você não ter água para beber. Toda a água que você vai abrir a torneira, abrir o filtro, pegar na mangueira, naquele tempo não tinha, mas eu tô falando nos dias de hoje, pra gente se imaginar, né? Tudo isso, você abrir e sair sangue, não sair água. Pensa, foi isso que o povo do faraó viu quando eles abriam. Foram 10. Primeiro foi a água que virou sangue, depois veio um monte, milhares de rãs, tipo sapo, sabe? A fêmea do sapo é rãs. Piolhos, moscas, morte dos animais que eles usavam para comer, né? Depois foram vários tumores, aqueles monte de coisas que dá na pele das pessoas, assim, como se fossem várias feridas bem grandes. Chuvas de pedra, gafanhotos, que é aqueles bichinhos compridos assim, parece um grilo que come toda a plantação. Imagina, gafanhotos. Depois veio uma escuridão que podia acender a luz que fosse, que não tinha como. Era uma escuridão, era mais do que a noite, com tudo apagado. E depois veio a morte dos primogênitos, de todos os filhos que nasceram primeiro. Lembra que eu expliquei o que era primogênito? Então, todo aquele filho que nasce primeiro, se eles não fossem do povo de Deus, escolhidos do Senhor, eles morreriam. Foi a última praga. Então, todos os primogênitos morreriam. Depois de um tempo, Faraó deixou o povo ir adorar a Deus no deserto. Porque toda vez que Moisés chegava para ele, falava: Faraó, deixa o povo ir adorar a Deus, deixa eles embora, liberta eles, para de escravizar. Ele endurecia o coração e falava não. Aí vinha mais uma praga. Aí passava aquele temporada da praga, ele falava: deixa o povo ir adorar a Deus, Faraó. E o Faraó falava: não vou deixar. E aí vinha outra praga. E aí foram 10, imagina, 10 pragas. Até que ele cedeu e deixou o povo ir adorar a Deus. Aí eles saíram em direção ao deserto. Saíam daqui todos os israelitas. Disse Faraó: então o povo se preparou e saiu do Egito. Como mão forte e braço poderoso, Deus ouviu a oração do seu povo. O Senhor também ouve o nosso clamor. Nos dias de hoje o Senhor não mudou, porque Ele não é Deus para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele permanece fiel. E se nós clamarmos ao Senhor com nosso coração puro e limpinho, Ele ainda nos ouve. Nós é que mudamos, mas o Senhor não. Então Ele continua ouvindo o clamor. O Senhor também ouve o nosso clamor quando nós cremos que Ele nos responde. E assim Ele vai nos responder. Ele já enviou o libertador, porque naquela época, quem foi o libertador do povo foi quem? Moisés, que é o que nós estamos aprendendo na nossa lição. Então Moisés foi enviado para libertar o povo de Israel, que era escravo, prisioneiro de Faraó. E hoje o nosso libertador é Jesus Cristo. Ele veio para nos libertar, Ele já morreu na cruz, então nós somos livres. Basta a gente dobrar o nosso joelho, pedir perdão, porque a gente peca todos os dias, que Ele vai nos ouvir, porque nós somos livres por Ele. Jesus Cristo já nos libertou, e aleluia, glória a Deus por isso. E é Ele quem nos liberta do pecado e nos transforma em filhos de Deus. Então nós precisamos crer no Senhor, crer que Ele já pagou o preço pelo nosso pecado, já nos libertou de tudo isso. Nós precisamos crer e tomar a posição de filhos, pequenos de Cristo. Nós somos filhos do Deus vivo e nós precisamos crer no Senhor Jesus, que Ele basta só a gente pedir perdão que Ele nos ouve, porque nós já somos libertos. Amém? Então nós vamos também para o nosso vocabulário. Parteira,
mulher que não é médica, mas auxilia as mães que estão em trabalho de parto, né? Hoje tem o nome de doula também. E são mulheres que ajudam as mães que estão grávidas na hora do bebê nascer, para ajudar a nascer, assim como o médico, né? Tem mulheres que tinha bebês em casa, então eram as parteiras, certo? Hebreus, o que significa? Relativo aos hebreus, um povo semita da antiguidade, da religião monoteísta. Assim como existe brasileiro, assim como existe americano, existiam os hebreus, certo? E o que é uma súplica? Pedido insistente e humilde, geralmente desesperado. Então uma súplica é um pedido urgente, é uma coisa que você pede ali de todo o coração, humilde, por favor, faz por mim, sabe? É uma súplica, certo? Então agora sim nós vamos pro Você Sabia? Você sabia que Moisés significa tirado das águas? Sua esposa era Zípora. O nome da esposa de Moisés era Zípora. E o seu sogro era Jetro. Os 5 primeiros livros da Bíblia, quem sabe quais são? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Provavelmente foram escritos por Moisés. Então, todo o estudo que existe até hoje, quem escreveu os 5 livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, foi Moisés. Israel viveu no Egito 430 anos. Êxodo 12:40 fala sobre isso. Deus determinou a nação de Israel fosse desenvolver-se no Egito. Então, pediu para eles irem para lá, onde a sua identidade racial seria preservada e eles não se misturariam com os cananeus. No Egito foi realizada a primeira Páscoa. Já está chegando a nossa Páscoa, né? Que a gente comemora, que não é o coelhinho da Páscoa, viu, pequenos de Cristo? O coelhinho da Páscoa é uma mentira que eles contam para nós. Nós podemos sim comer os ovos de Páscoa, mas não é esse o significado da nossa Páscoa. A nossa Páscoa a gente comemora a ressurreição do nosso Senhor Jesus na cruz, que morreu por nós para nos libertar. Foi o que nós aprendemos hoje, certo? E também agora, já finalizada a nossa história, o vocabulário e Você Sabia, tem as atividades para vocês fazerem e também por o plano de frequência, certo? Então nós vamos orar para agradecer ao Senhor, primeiramente pela salvação que chegou até nós, por nós sermos livres e libertos de todo pecado e sermos escolhidos e herdeiros do Senhor, e por esta oportunidade de aprendermos um pouquinho mais da palavra, certo? Então, feche os seus olhos e ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Pai. Primeiramente pelo seu sacrifício na cruz por nós, Senhor, que nos libertou, que nos salvou, Senhor, e tirou de toda escravidão do pecado. Oh, Pai querido e Pai amado, eu peço, Senhor, que esta semana o Senhor nos dá uma semana maravilhosa em momentos de família, Senhor, de paz, tranquilidade dentro de cada lar. O Senhor possa continuar com as suas mãos estendidas, Senhor, sobre o lar de cada pequeno de Cristo. O Senhor abençoe não só eles, mas todos da sua família, Senhor. O Senhor possa nos guardar, livrar e proteger de todo o mal. Acampa, Senhor, os teus anjos ao nosso redor. Nos dá, Senhor, um finalzinho de sábado maravilhoso, um domingo abençoado e uma semana maravilhosa na tua presença. Assim nós cremos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então fiquem com Deus, pequenos de Cristo. Não se descuide, continue se cuidando. O meu beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tchau.